pessoal. Bom, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Bom, gente, hoje aqui na minha biblioteca, já passou, né? Já fiz a esteira hoje. Aliás, hoje eu não fiz esteira, amanhã eu vou fazer esteira de manhã e agora à noite, já tô bem cansada. Mas aí eu vim fazer o programa rapidinho aqui na minha biblioteca, porque eu tô lendo um livro bem interessante, comecei a ler um livro bem interessante, e vocês sabem que eu gosto de falar de livros, né, nesse momento, é o momento biblioteca, lendo com a jornalista Marcial, e eu tô lendo bastante, muito mesmo, assim, eu tô bem cansada, mas eu tô sempre lendo, de final de semana principalmente, que eu leio mesmo, eu chego a ler um livro inteiro, tá? Então, assim, falei pra vocês, eu ainda não terminei o livro da Ilana Casoy, tá? Ainda não terminei, tô terminando. Já tô com outro livro dela, que eu gosto bastante dos livros da Ilana Casoy. E agora eu comecei a ler um outro livro muito interessante que eu queria falar para vocês. É esse livro aqui, eu falo bastante, né, de linguagem corporal. Esse aqui é A Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo, tá? Esse é o volume 2. Ela tem o volume 1 e o volume 2. É muito interessante esse livro, tá? Esse livro, ela vai falando das várias partes do corpo e o que cada uma simboliza, né? O que cada uma diz sobre você, tá? Diz sobre sua psique, né? Seu emocional. Então é muito interessante. Ela vai falar do quadril, do glúteo, ela vai falar da barriga, ela vai falar da papada, ela vai falar do braço, né? Do culote, de vários lugares, né? Do peso, o que significa, né, quando você tá acima do peso, né, por que Então, é bem interessante esse livro, tá? Fala do joelho, eu me lembro, assim, que... Eu sempre leio esse livro, né? Eu me lembro que quando eu rompi o ligamento do meu joelho, tá? Do meu joelho direito. Eu nem me lembro mais qual é o joelho, porque faz muitos anos que aconteceu isso, foi numa aula de karatê, eu caí de joelho, tá? Eu fui fazer uma técnica, caí de joelho, e eu rompi o ligamento e o cruzado do meu joelho, tá? Então, eu tive que operar o meu joelho. E foi uma época que eu tava... eu tava com tudo marcado, né? Eu tava com marcado meu casamento, tava tudo marcado já, organizado meu casamento. E aí, aconteceu isso com o meu joelho. E eu tinha que operar o meu joelho, tá? Eu tinha que operar, mas aí ficou aquela confusão. E agora, né? Como é que eu vou fazer, né? Não vai dar pra eu viajar, casar e viajar, né? Com o joelho assim, ferrado, né? Porque eu rompi o ligamento e o cruzado, né? Não tinha como eu viajar, tá? Aí eu tive que desmarcar casamento, tudo e tal, né? Tive que, né, jogar pra frente, né? Meu casamento, para eu poder fazer, né, a cirurgia do joelho, que foi uma cirurgia muito rápida, artroscopia. Eu fiz artroscopia, nem corto o joelho, nem nada, tá? Mas eu tive que fazer depois 3 meses de fisioterapia, eu não andava com muleta, então é todo um processo, né, complicado, quando você opera o joelho, tá? Você sai sem andar, né, do hospital. E aí depois eu casei tá? Inclusive eu casei com joelheira, eu casei com joelheira, tá? Inclusive na época, porque o meu joelho, eu casei, eu fiz a cirurgia do joelho, depois eu casei, foi isso. E eu me lembro que na época que eu rompi o ligamento do meu cruzado, do meu joelho, eu quis entender por que tinha acontecido aquilo, né? Por que eu tinha, né? Meu joelho tinha acontecido aquilo, né? Eu com casamento marcado e tal, né? E tudo bem. Aí eu li nesse livro. Falei, nossa, como bateu. Eu fiz isso anos depois, né? Quando eu já estava separada. Quando eu já estava separada, né? Quando eu estava separada, eu quis entender por que tinha acontecido isso. E bate mesmo, esse livro tem tudo a ver, tem tudo a ver. O que esse livro... Na verdade, por que eu quebrei meu joelho, eu rompi meu ligamento? Porque eu não queria casar. É simplesmente isso. Eu queria protelar o casamento. E aí foi uma desculpa que meu corpo, que eu arrumei, né? Era muito mais simples eu falar que eu não queria casar, né? Mas o psicológico da gente, ele age, né, de uma maneira... Você, às vezes, não sabe, né? Não fica tão claro pra você que você não quer casar, entendeu? Então, assim, acho que foi isso, entendeu? Foi, na verdade, uma desculpa que meu corpo arrumou pra eu não casar, entendeu? Pra eu protelar o casamento. No fim, deu na mesma também, né? Casar ou não casar, deu na mesma pra mim, porque eu nunca levei a sério meu casamento, né? E tal.
nunca levei a sério, continuou tudo do mesmo jeito, né? Então, mas a gente às vezes, assim, dramatiza muito as coisas, tá? É claro que se fosse hoje eu agiria diferente, né? Eu não me casaria, simples assim. E aí, eu lembro que eu li nesse livro que falava justamente isso, quando você rompe, quando você tem algum problema no seu joelho, que você rompe, tem uma ruptura, quer dizer que você não é uma pessoa flexível, você tem problemas para ser uma pessoa flexível. É verdade, sem dúvida nenhuma, eu não sou uma pessoa muito flexível. Não sou mesmo, eu sou mesmo uma pessoa de pôr uma coisa na cabeça e ficar, tá? É claro que com a vida vai te amadurecendo, você vai ficando um pouquinho mais resiliente, né? Você tem que se adaptar, né? Mas ainda assim, eu não sou uma pessoa muito flexível, tá? Quando eu penso de um jeito, eu penso do jeito, e é muito difícil alguém me mudar. Só eu mudo, eu me mudo mesmo, tá? Só eu. Então, esse livro tem muito a ver. Tem muito a ver mesmo, ele vai falando, né, quando você tem dor de garganta, o que significa, né, o que representa isso para você. Então, às vezes, a dor de garganta pode ser que você está engolindo muitos problemas, você não está pondo para fora, né? Aí, o joelho, quando você tem problema no joelho, que nem o meu caso, né, que eu rompi o meu ligamento, é porque você não é muito flexível, né? Você tem dificuldade para ser flexível, se adaptar às coisas. Então, ela vai falando uma série de coisas, né? Uma série de coisas muito interessantes nesse livro. Ela faz uma análise, né? Ela pega partes do corpo e aí você vai lendo, né? Por exemplo, você tem problema, né, no pé, tem um significado, né? Então, tudo tem um significado. É muito interessante a linguagem do corpo. Eu gosto bastante desse trabalho de linguagem do corpo. Esse livro eu recomendo, tá? Falando em linguagem do corpo, gente, eu agora me inscrevi num canal que ele faz um trabalho de linguagem corporal. Ele faz leituras, né, de linguagem corporal. Achei muito interessante, muito interessante. Então, ele pegou entrevistas com criminosos, né, com essas pessoas que matam, né, e matam e tal, e ele analisou essas entrevistas. Foi muito interessante a análise dele, né? Ele vai mostrando como é que a pessoa mente. Quando uma pessoa está mentindo para você, você consegue perceber que ela está mentindo. Tá? Existem elementos no corpo dela, né, no rosto, na fala dela, que entregam a mentira dela, tá? É muito interessante. E eu comecei a ver, eu comecei a ligar com a minha vida, tá? Eu comecei a ligar com a minha vida. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando você faz uma pergunta para uma pessoa e a pessoa responde com uma outra pergunta ou com uma fala que não tem nada a ver, ela tá mentindo. Ela não quer falar sobre aquele assunto, né, que você perguntou. E isso quer dizer que ela tá mentindo, ela tá insegura, tá? Por exemplo, se você pergunta uma coisa para uma pessoa e a pessoa olha para cima, ela tá inventando, tá? Se ela tá olhando para cima, assim, sabe? Tipo assim, você pergunta uma coisa e a pessoa fica, olha para cima, assim, começa a pensar, é porque ela vai mentir, né? Porque quando a gente vai mentir, a gente recorre à imaginação, à criação, tá? Então, tem coisas muito interessantes que você vai, nesse programa que eu estava assistindo, achei muito interessante. Eu me lembrei, olha que louco, eu me lembrei de um diálogo que eu tive com o Sensei Rick Salbengrosso, por rede social, tá? Olha que interessante, para contar para vocês, ligar um pouco com a arte marcial, né? Como a gente vai pegando a mentira da pessoa. Vocês sabem que o primeiro dojo de Aikido que eu estive, né, que foi da Makoto, que tinha o Sensei Rick Salbengrosso, aquele cara lá que deu em cima de mim, lá, né, naquela aula, pegou na minha mão no Irimi Nage, é uma coisa assim absurda, né? Vocês verem que ele não respeita nada, né? É um perigo, você tá fazendo um Irimi Nage, ele de repente dá na louca, ele ataca você, entendeu? Assim, ele é biruta, completamente biruta. Esse primeiro sensei que eu tive, né, o Sensei Rick Salbengrosso, um barbudo, era uma figura, sem dúvida, mas ele era completamente assim, ele não tinha o menor respeito, né, por mulheres, né? Então, ele não tinha nível, tá? Mais ou menos isso, tá? E aí, eu me lembro que depois que ele fez, né, ele fez isso, ele deu em cima de mim e tal, eu fiquei com raiva, tá? Eu fiquei esperando ele me pedir desculpas, ele dar uma explicação do que ele tinha feito, mas não tinha como explicar, né? Ele fez isso porque ele é sacana,
Ele ia explicar o quê? Ó, é o seguinte, eu fiz aquilo porque eu sou sacana. Não ia. Então, ele meio que fez e deixou, entendeu? Foi deixando, tocando o barco, não pediu desculpas, e eu fui ficando com raiva, tá? Eu continuei indo no dojo dele pra ele me pedir desculpas. Não era mais porque eu queria ficar lá. É porque eu achava que ele tinha que me pedir desculpas, é o mínimo, né? Se um cara te desrespeita, o mínimo que ele tem que fazer é te pedir desculpas, né? E eu fiquei com muita raiva dele, tá? E aí eu fui indo, e ele nunca pedia desculpa, indo. Aí chegou um momento que eu fiquei com muita raiva, e aí eu chamei a atenção dele por rede social. Eu fui cobrar uma resposta dele, né? Pelo que ele tinha feito. Eu me lembro disso. Foi por rede social, mas até por rede social você consegue ter uma ideia quando a pessoa tá mentindo, tá? Pra vocês verem como ele tava mentindo. Eu me lembro que eu falei pra ele o seguinte, eu reescrevi pra ele o seguinte, que eu achava que ele tinha um comportamento estranho comigo, né? Por que que ele tinha um comportamento um pouco estranho comigo? Qual era o problema dele? E aí eu me lembro que ele respondeu, ele não respondeu porque ele tem um comportamento estranho, porque ele tava mentindo, né? Porque ele lembrou do que ele fez, óbvio. Ele sabe que ele fez uma coisa errada, né? Mas ele não conseguiu, porque é o seguinte, quando a pessoa tá mentindo, ela não consegue entrar direto na resposta. Ele não dá uma resposta. Por isso que ele não me respondeu, não, mas eu não fiz nada. Porque ele tava mentindo, porque ele sabe que fez. Entendeu? O mentiroso, ele age assim. Ele não vai responder pra você, não, eu não fiz nada. Porque ele não vai conseguir responder, né? Ele vai ficar tenso e ele vai deixar, de uma certa forma, você perceber que ele tá mentindo. Então, ele não vai responder, né? O mentiroso, quando a pessoa tá mentindo, ela não vai responder. E eu me lembro que ele respondeu o seguinte, o Sensei Henrique Salbengrosso, pra vocês verem quais são os artifícios de um mentiroso. Ali ele entregou, realmente, que ele tava mentindo, né? Ele falou assim, olha, eu dou aula há 20 anos, eu sempre tratei com muito respeito as alunas, tal. Ele não respondeu, né? Quando eu perguntei, por que você tem um comportamento estranho comigo, né? Ele pegou na minha mão, me desrespeitou, né? Ficava me olhando e tal, então eu queria saber, por que ele tinha aquele comportamento estranho comigo, né? Eu queria que ele falasse. Então ele não respondeu, para vocês verem como é que o mentiroso, ele se comporta, tá? Ele não respondeu, eu não tenho um comportamento estranho com você. Ele respondeu com uma outra fala, né? Ele saiu da pergunta. Então, o mentiroso, ele faz isso. E aí, ele vai responder para você de uma maneira que ele fique de bem, tá? Que ele fique bem na fita, que foi o que ele fez, né? Ele não respondeu o que eu perguntei. Ele respondeu que ele dá aula há 20 anos e ele sempre respeitou alunas. Claro que não. Se ele respeitasse alunas, ele teria me respeitado, né? E ele não me respeitou. Então, obviamente, ele sabe que ele não tinha nem como responder isso. E realmente ele, de fato, não respondeu. Eu te trato normal. Ele não falou isso, porque ele sabe que é mentira, né? Então, esse é o tipo de comportamento do mentiroso. O mentiroso, ele vai sair da resposta. Ele não vai responder a sua pergunta. Porque é um momento de tensão. Ele sabe, né, que ele tá mentindo. Ele sabe que ele tá mentindo, tá? Então, ele mesmo se entrega, né? Então, ele não vai responder. Ele vai responder com uma outra fala. Mas com uma fala que deixe ele com uma imagem positiva. Foi exatamente o que o Sensei Henrique Salbengrosso fez. Isso comprova que ele está mentindo, né? Então, quando vocês confrontarem alguém que fez alguma coisa, você perguntar, e ele responder dessa maneira, é porque ele está mentindo, tá? Então, é muito interessante esse programa, sabe? Da linguagem corporal. Você começa a perceber como é que a pessoa age quando mente. Aquele sorriso falso, ele mostra, né, no programa, como é que a pessoa dá um sorriso falso, tá? Ele mostra o que a pessoa faz quando ela tá mentindo, quando ela vai mentir para você, né? Como é que ela olha. Quando ela tá com raiva também, você consegue perceber, né? Na expressão facial. É muito interessante, gente. E ele vai fazendo uma análise de pessoas, né? Ele mostra, né, programas, pessoas falando, e ele vai mostrando como é que as pessoas mentem. Então, fica muito fácil você perceber quando uma pessoa tá mentindo para você. Então, essa é uma estratégia. Quando a pessoa tá mentindo, ela não vai responder diretamente para você, não fiz isso ou fiz isso. Não, ela vai desconversar. Ela vai falar de outra coisa, tá? Ela vai falar de outra coisa, mas passando uma imagem positiva dela,
É isso. E muitas vezes, se você confrontar ela assim, né, pessoalmente, você vai perguntar alguma coisa, ela vai olhar para cima, ela vai ficar tentando imaginar o que responder, né? Porque quando a pessoa olha para cima, olha, né, para o lado, assim, ela tá tentando buscar, né, na lembrança dela, como é que ela pode inventar uma resposta, tá? Ela nunca vai responder, porque senão vai ser um momento de tensão para ela, tá? Então é isso, gente, é muito legal esse programa. Eu me inscrevi nesse canal, ele faz análises, né, corporais, né, de faciais, né, e mostra como é que a pessoa faz quando ela mente, o que é que ela responde, como é que ela se comporta. Teria sido muito bom se eu tivesse visto isso quando eu estava, né, no Aikido, porque eu teria pego muita mentira, né, dos Aikidokas, do Sensei Boto, por exemplo. O Sensei Boto, aquela estratégia dele de falar, é uma estratégia para ele fugir. Ele foge, né, de um aprofundamento, de se aprofundar em alguma coisa. Ele fala de um monte de coisa, porque isso é uma maneira dele fugir, né, dele se aprofundar em alguma coisa. É uma estratégia dele, é um medo que ele tem. E aí eu fui também fazendo, né, me lembrando do comportamento do Sensei Boto. O Sensei Boto é muito interessante, né? Você nem precisa ter curso para entender ele, né? Ele é inseguro e vaidoso, ele é muito vaidoso, o Sensei Boto. O Sensei Boto, ele quer parecer maior do que ele é, né? Eu me lembro que aquela vez, né, que ele começou a me dar carona, foi meu segundo sensei. Esse foi o Sensei de domingo, bonitão, né, o conquistador. O Sensei Boto, ele é assim, ele é uma pessoa que ele já chama atenção, mas ele quer chamar mais atenção ainda. Então, onde ele entra, ele chama atenção. Ele fala alto, né? Parece que ele fica maior do que ele é, tá? Ele fica assim, empina o peito, tá? Então, isso é um comportamento de uma pessoa bem narcisista, né? Então, ele além de ser grande, ele ainda fica maior, porque ele fala alto, ele chama a atenção de todo mundo, onde ele tá, ele faz movimentos grandes, né? Então, ele é um cara altamente narcisista, Sensei Boto, sem dúvida nenhuma, né? Eu me lembro que quando eu fui com ele lá, né, lembra, no supermercado, que ele me deu carona, falou, vamos no supermercado. Eu achei estranho, tá? Mas tudo bem. Eu acho que ele tava me testando, tá? Ele chegou na parte do café, foi a coisa mais engraçada do mundo, né? Falei, nossa, ele foi pegando um café lá extra forte. Café extra forte. Falei, nossa, você vai tomar esse café? Nossa, se eu tomar um café desse, eu não durmo mais. Eu tenho insônia, né? Ele falou assim, e eu não. Ele levantou assim, tá? Ele já é grande. Ele empinou assim o peito assim, falou assim, eu não. Eu tomo café forte e durmo a noite inteira. Ele fica até maior, né? Eu fiquei pequenininha. Eu fiquei pequena, né? Porque ele ficou ainda maior do que ele já é. Quer dizer, é mais ou menos assim, o Sensei Boto é um homem muito competitivo, tá? Ele fica competindo. Se ele encontrar uma mulher que não se envergue a ele, que seja forte, mais forte até que ele vai ficar competindo. Na verdade, ele estava competindo comigo nesse momento. Ele queria falar o seguinte, eu tomo café forte, você é fraca. Toma café, você não, entendeu? Eu aguento tomar café forte, eu sou mais forte que você. É isso que o Sensei Boto tá falando pra mim, né? Na verdade, ele estava competindo comigo. O Sensei Boto, ele é um homem competitivo. É por isso que ele se relaciona com mulheres fracas. Se ele encontra uma mulher forte, né? Tipo eu assim, ele vai querer competir. Ele vai competir, ele estava competindo comigo, né? Na verdade, ele não era uma conquista. Como ele viu que não funcionou, né? Ele me conquistou, não funcionou. Ele começou a competir comigo. E essa competição, foi muito interessante observar isso no Sensei Boto. Foi muito interessante, né? Ele começou a fazer aqueles testes de catalão que eu contei pra vocês, que era hilário, né? Que ele ficava falando toda hora, fazendo perguntas e pedindo pra eu adivinhar. Era como se ele quisesse dizer o seguinte, você se diz tão intelectual, mas você não consegue acertar o teste de catalão, sabe? Ele queria que eu errasse. É interessante, porque ele sabe, né? Que eu tenho muito conhecimento, tenho uma bagagem até muito mais que ele, sem dúvida nenhuma, porque ele sabe tudo muito superficialmente, ele não é aprofundado em nada, Sensei Boto. Sensei Boto não sabe nada com profundidade, ele não lê, ele não é um cara que lê, que estude, né? Então, ele se sentiu inferior a mim, intelectualmente. Ele se sente inferior a mim, intelectualmente. O Sensei Boto sempre foi, sempre se sentiu. Ele devia ter até uma certa admiração, tá?
por mim. Não tô falando que eu sou demais, mas tô falando que ele deveria ter uma admiração a ponto de me acompanhar no canal, no blog e começar a dar carona e tal, entendeu? Realmente ele deve ter se interessado, né? Por esse conhecimento, essa bagagem toda, ser uma mulher diferente, né? Do perfil que ele tá acostumado. Então, mas ele começou a competir comigo. Ele começou a competir comigo. Tipo, o tempo todo ele não deixava eu falar, só ele falava, né? Bem autoritário, bem machista. É um comportamento bem machista, né? Porque só um homem falar durante 2 horas é bem machista. Com certeza, ele é autoritário e machista, né? Eu deixei ele falando, mas ele tava competindo comigo, o Sensei Boto. O Sensei Boto tava competindo comigo, né? No café. Aí teve uma hora que ele foi pegar shampoo, ele falou assim, Priscila, vem aqui. Qual shampoo você acha que eu devo comprar? Assim pra mim. Eu falei, mas você não tem cabelo quase pra usar shampoo. Aí ele falou, mas qual shampoo você quer? Você acha que eu devo comprar? Eu mostrei, né? Um shampoo que eu gostava, tudo. Aí ele foi lá, eu vou levar esse. Então, assim, ele tava competindo, né? O teste de catalão, ele falando o tempo todo, né? Assim, eu errando. Assim, eu vi uma certa alegria, né? Quando eu errava o teste de catalão, como se isso representasse muita coisa, né? Mas ele é um homem bem competitivo. O Sensei Boto compete. Por isso que ele se relaciona com mulheres fracas, que não falam nada, tipo baixinha pintada, essas mulheres aí, né? Tingidas e tal. Porque são mulheres que não vão competir com ele, elas vão deixar ele brilhar. Elas vão aceitar ser sombra. E elas nem têm muito o que falar, porque elas não leem, elas não estudam, elas não têm muito o que falar, essas mulheres. São bibelô. Então, por isso que ele se relaciona com mulheres assim. Porque se ele se relaciona com uma mulher forte, ele vai competir, que era o que ele estava fazendo comigo. Né? Porque eu, Sensei Boto, é guerra, né? É guerra. Pode ser que dê certo um pouquinho, sei lá, tipo uns 5 segundos. É guerra, né? Eu entraria em guerra com o Sensei Boto, sem dúvida nenhuma. A gente entraria em guerra. Porque a gente é forte, né? Eu sou bem mais forte que ele, na verdade, e o Sensei Boto, com certeza, o Sensei Boto, ele é muito manipulável. Para mim, é muito fácil manipular o Sensei Boto, muito fácil, né? Ele é muito fraco, ele é grande, é aquele homem, é o típico homem marcial, que fala que, ai, que eles são é um incrível Hulk. O homem marcial é bem assim, quanto mais forte, mais fraco ele é emocionalmente, ele é extremamente manipulável. Uma mulher manipula fácil o homem marcial, esses homens fortões, muito fácil, muito fácil. Dá até dó. Não precisa ser uma mulher muito inteligente, não. Qualquer mulher, tá? Então, o Sensei Boto, ele começou a competir comigo. Eu percebi isso no final. Ele deve ter ficado com muita raiva, lê o meu blog, o meu canal, sabe? Que eu critico, né? Um homem que tem o perfil dele, é um homem como ele, é briga, é guerra comigo. É guerra. A gente entra em fração de segundos pra gente entrar em guerra. Eu, Sensei Boto, eu, Sensei Riksal bem grosso, é guerra. São homens que não sobrevivem comigo. A gente entra em guerra, briga. É briga, é explosivo, né? Porque realmente a mulher, o tipo de mulher que ele se relaciona, são mulheres fracas que se submetem a ele, né? Eu não sou. É de frente, tanto é que, né? Não sei se Riksal bem grosso, a briga foi rápida. Eu cheguei e olha que eu me controlei, eu não era assim, nem. Se fosse hoje, eu teria brigado com ele no primeiro dia. Eu não teria ficado 1 segundo no dojo dele. O Sensei Riksal bem grosso, eu não gosto dele. Não me dou bem com ele, aquele perfil de homem. O Sensei Riksal bem grosso, ele é um cara dissimulado, ele é falso. Ele é um homem sem nível, sem educação. Ele é baixo. Ele quer submeter a mulher a ele. Vou contar até uma historinha pra vocês. Eu fazia aula no dojo do Sensei Riksal bem grosso, da Makoto, de segunda e quarta à noite, tá? Eu ia pro dojo dele. Eu me lembro que no começo, eu sempre achei ele esquisito, tá? Mas teve um dia que eu fui segunda-feira à noite pra aula, tá? Ele tava bem esquisito, sim, Sensei Riksal bem grosso, bem esquisito. Ele tava com uma marca aqui, uma mancha aqui, ó, roxa. Que ele deve sair, sei lá, né? Com que mulher que ele sai. Ele tava com uma marca aqui, tudo roxa, assim, coisa horrível, né? Ele era bem baixo mesmo, esse Riksal bem grosso. Você percebia que ele não frequentava ambientes bons, não saía com pessoas de nível, tá? Que ele não tem nível, né? E o olho dele tava muito estranho. O olho dele, assim, não dava pra ver o branco. Tava muito estranho o olho dele, parecia que ele tinha levado uma surra.
assim, sabe? Verdade. Parecia que ele tinha levado uma surra, assim. Bem estranho, uma energia bem pesada, porque ele sempre teve uma energia pesada, né? O Sensei Rick bem grosso, ele saía com gente bem sem nível, né? E tinha uma marca assim, aqui, aqui. Dava pra ver, né? Eu não era muito claro, dava pra ver. Pra vocês verem o nível dele, né? Nível bem baixo. Então, assim, não, realmente, não jamais me daria bem, né? Com o Sensei Rick bem grosso, ele é grosso. Ele é grosso, ele é sem nível, né? Eu entraria em guerra com ele. Em pouco tempo, eu entrei em guerra com ele. Ele é um homem insuportável. Não sei se Rick bem grosso. Ele é grosso, ele é sarcástico, ele é irônico. Ele é um homem completamente assim, sem noção. Ele não tem noção nem do que ele é, tá? Ele é totalmente perdido, né? Na estratosfera. Ele não tem, né, o espelho para se ver. Então, é um homem completamente perdido, né? Tanto que ele sai e fica tendo filho com um monte de gente, atacando pessoas em dojos, né? No Iriminage, né? Assim e tal. E ele tem pessoas que alimentam isso nele. Então, eu vi também, né? E o Sensei Boto também. São dois homens bem conflituosos para mim, com certeza. Comigo é guerra. É guerra, com certeza. Então, gente, é bem interessante, tá? Pesquisem sobre linguagem corporal, é bem interessante. É legal você conseguir ver, né? Mesmo quando eu tava no Aikido, no dojo, desses dois senseis, eu via muita coisa na linguagem corporal deles. Na linguagem corporal deles eu via muita coisa. Porque eles são falsos, né? Esses caras assim, esses homens são muito falsos, eles são dissimulados, né? Então, aprendendo linguagem corporal, você vai entender bastante as pessoas, bastante. É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.